minha nora cancelou meu plano de saúde, alegando que a família precisava cortar despesas. Nossas prioridades são claras. Criar filhos e construir uma vida, não prolongar a sua, disse ela. Pensei que isso era a pior coisa que poderia acontecer até abrir o próximo envelope. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O aviso de cancelamento do seguro chegou numa terça-feira de manhã, passou pela minha caixa de correio como uma sentença de morte embrulhada em papel timbrado corporativo. Segurei o papel com os dedos trêmulos, lendo as palavras que confirmavam o que Pamela havia me dito 3 dias antes: apólice cancelada por falta de pagamento dos prêmios. A voz da minha nora ainda ecoava na minha mente, fria e clínica, enquanto ela me dava a notícia na minha cozinha. Nossas prioridades são claras. Criar filhos e construir uma vida, não prolongar a sua. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mas o que me atingiu mais profundamente foi ver meu filho Lester, de 45 anos, sentado ali. Sua cabeça baixa como uma criança castigada, enquanto sua esposa desmanchava a pouca segurança que me restava. Coloquei o aviso na mesa da cozinha, ao lado do organizador de comprimidos que se tornará meu ritual matinal. 7 compartimentos por dia, medidos em comprimidos brancos e cápsulas azuis, que mantinham meu coração batendo de forma constante, minha pressão arterial estável e minha artrite controlável. Sem seguro, esses comprimidos custariam mais do que meu cheque mensal da Previdência Social. A casa parecia diferente agora, menor de alguma forma, como se as paredes estivessem se fechando a cada respiração. Fui até a janela da sala de estar e olhei para o bordo que Lester havia plantado quando tinha 12 anos. Seus galhos agora eram grossos o suficiente para fazer sombra em metade do jardim da frente. 33 anos vinha crescendo, assim como a distância entre nós. Meus dedos percorreram o parapeito da janela onde eu havia gravado suas iniciais durante uma de suas rebeliões adolescentes, quando ele declarou que me odiava e nunca mais falaria comigo. Como fui ingênuo em pensar que essas seriam as piores palavras que ele deixaria de dizer. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. A voz de Pamela soou com eficiência praticada. Kesha, espero que você entenda que isso não foi pessoal. É só questão de negócios. As crianças precisam de uniformes escolares novos, e Lester está considerando uma promoção. Não podemos ter despesas desnecessárias nos segurando. Despesas desnecessárias. 77 anos de vida reduzidos a um item a ser riscado. Eu entendo, ouvi-me dizer, embora não entendesse nada. Ótimo. E Kesha, ainda vamos te receber para os jantares de domingo. Claro, família é importante. A linha caiu e fiquei ali segurando o fone até que o tom de descagem ficou insuportável. Fiz chá porque era algo para fazer, porque o ritual de aquecer água e deixar as folhas em infusão parecia um pequeno ato de desafio contra o caos que Pamela havia introduzido no meu mundo cuidadosamente organizado. A xícara de porcelana, parte do conjunto que minha mãe me deu de presente de casamento, parecia frágil em minhas mãos, um lembrete de todas as coisas delicadas que podem ser quebradas com palavras descuidadas. O relógio da cozinha marcava mais de meio-dia, cada segundo marcando um tempo que eu talvez não tivesse que desperdiçar. Pensei em ligar diretamente para Lester, mas a imagem dele sentado ali em silêncio enquanto Pamela falava pelos dois fez meu estômago embrulhar. Quando meu filho ficou tão pequeno? Abri minha agenda. As páginas estavam amareladas pelo tempo e encontrei o número do Dr. Stevens. A voz da recepcionista era de desculpas, mas firme. Sem seguro, eles precisariam de pagamento adiantado para qualquer consulta. O preço que ela me deu me fez rir. Rir mesmo do absurdo de tudo aquilo. Minha nora cancelou meu plano de saúde, alegando que a família precisava cortar despesas. Nossas prioridades são claras. Criar filhos e construir uma vida, não prolongar a sua, disse ela. Pensei que isso era a pior coisa que poderia acontecer até abrir o próximo envelope. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O aviso de cancelamento do seguro chegou numa terça-feira de manhã, passou pela minha caixa de correio como uma sentença de morte embrulhada em papel timbrado corporativo. Segurei o papel com os dedos trêmulos, lendo as palavras que confirmavam o que Pamela havia me dito 3 dias antes: apólice cancelada por falta de pagamento dos prêmios. A voz da minha nora ainda ecoava na minha mente, fria e clínica, enquanto ela me dava a notícia na minha cozinha. Nossas prioridades são claras.
Criar filhos e construir uma vida, não prolongar a sua. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mas o que me atingiu mais profundamente foi ver meu filho Lester, de 45 anos, sentado ali. Sua cabeça baixa como uma criança castigada, enquanto sua esposa desmanchava a pouca segurança que me restava. Coloquei o aviso na mesa da cozinha, ao lado do organizador de comprimidos que se tornará meu ritual matinal. 7 compartimentos por dia, medidos em comprimidos brancos e cápsulas azuis, que mantinham meu coração batendo de forma constante, minha pressão arterial estável e minha artrite controlável. Sem seguro, esses comprimidos custariam mais do que meu cheque mensal da Previdência Social. A casa parecia diferente agora, menor de alguma forma, como se as paredes estivessem se fechando a cada respiração. Fui até a janela da sala de estar e olhei para o bordo que Lester havia plantado quando tinha 12 anos. Seus galhos agora eram grossos o suficiente para fazer sombra em metade do jardim da frente. 33 anos vinha crescendo, assim como a distância entre nós. Meus dedos percorreram o parapeito da janela onde eu havia gravado suas iniciais durante uma de suas rebeliões adolescentes, quando ele declarou que me odiava e nunca mais falaria comigo. Como fui ingênua em pensar que essas seriam as piores palavras que ele deixaria de dizer. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. A voz de Pamela soou com eficiência praticada. Kesha, espero que você entenda que isso não foi pessoal. É só questão de negócios. As crianças precisam de uniformes escolares novos, e Lester está considerando uma promoção. Não podemos ter despesas desnecessárias nos segurando. Despesas desnecessárias. 77 anos de vida reduzidos a um item a ser riscado. Eu entendo, ouvi-me dizer, embora não entendesse nada. Ótimo. E Kesha, ainda vamos te receber para os jantares de domingo. Claro, família é importante. A linha caiu e fiquei ali segurando o fone até que o tom de descagem ficou insuportável. Fiz chá porque era algo para fazer, porque o ritual de aquecer água e deixar as folhas em infusão parecia um pequeno ato de desafio contra o caos que Pamela havia introduzido no meu mundo cuidadosamente organizado. A xícara de porcelana, parte do conjunto que minha mãe me deu de presente de casamento, parecia frágil em minhas mãos, um lembrete de todas as coisas delicadas que podem ser quebradas com palavras descuidadas. Desliguei com um compromisso marcado para quinta-feira de manhã. 2 dias para me preparar, para ter certeza de que era isso que eu queria, 2 dias para dar a Lester uma chance de ligar, de se desculpar, de mostrar algum sinal de que a vida de sua mãe ainda importava para ele. A casa se acomodou ao meu redor conforme a noite se aproximava, seus rangidos e suspiros familiares me fazendo companhia. Fiz um jantar simples, sopa e torrada, o tipo de refeição que não exige muito esforço ou apetite. Pela janela da cozinha, eu podia ver as luzes se acendendo na casa de Lester, a 6 quarteirões de distância, onde meus netos provavelmente estavam fazendo o dever de casa, onde Pamela estava planejando refeições que iriam esticar o orçamento necessário deles. Fiquei me perguntando se eles tinham me mencionado hoje, ou se minha eliminação do plano de saúde deles tinha sido tão esquecível quanto riscar um item de uma lista de compras. O telefone permaneceu em silêncio. Naquela noite, fiquei deitada na cama que compartilhei com Glenn por 42 anos, olhando para o teto e calculando. Se eu fosse cuidadoso, muito cuidadoso, minhas economias poderiam durar 2 anos, talvez 3, se eu desistisse da casa e me mudasse para um lugar menor, mais barato. Mas que tipo de vida seria essa? Viver em um apartamento-estúdio, racionando meus medicamentos, esperando que meu corpo me traísse de maneiras que eu não tinha condições de tratar. Ou eu poderia assumir o controle, poderia garantir que minha morte, quando acontecesse, significaria alguma coisa, que ela ensinaria a lição que eu falhei em ensinar enquanto vivi. A decisão se cristalizou na escuridão, nítida, fria e absolutamente certa. Na quinta-feira de manhã, eu começaria o processo de apagar Lester do meu testamento. Mas primeiro, eu precisava entender exatamente o meu valor. E precisava encontrar alguém mais merecedor do que eu havia construído a vida inteira. Alguém que entendesse o valor da lealdade, do respeito, de tratar a família como família e não como gado a ser descartado quando não fosse mais lucrativo. O relógio ao lado da minha cama marcava 2h17 quando finalmente fechei os olhos. Mas o sono não trouxe paz. Em vez disso, trouxe sonhos de cadeiras vazias em jantares de domingo, de contas médicas se acumulando como montes de neve, da voz do meu filho sem dizer nada enquanto sua esposa decidia meu destino. Mas por trás do medo, algo mais crescia.
Algo mais forte e com mais propósito do que a tristeza. Quarta-feira trouxe uma chuva que combinava com meu humor constante, implacável, do tipo que encharcava tudo que tocava. Sentei-me na minha cozinha com o laptop de Glenn aberto, revisando metodicamente nossos registros financeiros. O que descobri fez minhas mãos tremerem com algo que ia além da raiva. A conta poupança conjunta que eu tinha com Lester, aquela que abrimos quando Glenn morreu para que ele pudesse me ajudar a administrar minhas finanças, mostrou um padrão no qual eu confiava demais para notar antes. Pequenos saques, sempre abaixo de $1.000, sempre com explicações que pareciam razoáveis na época. Mãe, as crianças precisam de tratamento dentário. Mãe, nosso aquecedor quebrou. Mãe, o carro da Pamela precisa de um conserto grande. $23.000 em 2 anos. Quase metade das minhas economias se foram. Mas essa não foi a parte devastadora. Aconteceu quando abri a conta de investimento que Glenn havia criado para meus cuidados futuros. Aquele que deveria garantir que eu pudesse pagar por uma moradia assistida se precisasse. Aquele que Lester me convenceu a deixar que ele administrasse para fins fiscais. A conta estava vazia. Não baixa, vazia, zerada no mês passado com uma única transferência eletrônica para uma conta que não reconheci. Fiquei olhando para a tela até meus olhos arderem, lendo os números repetidamente, esperando que eles mudassem, esperando que fosse algum erro terrível. O telefone tocou. O número do Lester. Oi, mãe. Só para saber como você está. Sua voz era cuidadosamente casual, o tom que ele usava quando era adolescente e escondia alguma coisa. Lester. Mantive a voz firme, embora meu coração estivesse martelando. Eu estava só dando uma olhada em alguns demonstrativos financeiros. Uma pausa. Ah, está tudo bem? Depende de como você define ok. Para onde foi minha conta de investimentos, filho? O silêncio durou tanto que pensei que ele tivesse desligado. Quando ele finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Mãe, eu posso explicar? Então explique. A Pamela está grávida. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mais um neto, mais uma boca para alimentar, mais um motivo para justificar o roubo de mim. Parabéns, eu disse, e falei sério, apesar de tudo. Mas isso não explica para onde foi meu dinheiro. Precisávamos de uma entrada para a casa nova. A que vamos comprar tem 4 quartos e escolas melhores. Íamos te contar neste fim de semana. Mãe, isso é temporário. Eu pago de volta. Juro. Com o quê? Você acabou de cancelar meu plano de saúde porque estava com pouco dinheiro. Isso é diferente. São despesas mensais. Isso é um investimento. A casa vai se valorizar. E quando chegar a hora, você vai ter tudo de volta de qualquer maneira. Quando chegar a hora. Quando eu morrer. Ele estava gastando o dinheiro do meu funeral enquanto eu ainda respirava. Lester, esse dinheiro era para o meu tratamento. Se eu ficar doente, você não ficará doente. Você é saudável como um cavalo. E se algo acontecer, nós daremos um jeito. É isso que a família faz. Família. A palavra agora tinha um gosto amargo. Preciso ir, eu disse. Mãe, espera. Não fique chateada. São boas notícias. Mas um neto e a casa nova têm uma suíte para a sogra. Pensamos que talvez um dia. Eventualmente? O quê? Eventualmente, você poderá se mudar para nossa casa quando não puder mais administrar a casa. Foi então que eu vi. O plano inteiro exposto com uma clareza cruel. Pegavam meu dinheiro para comprar a casa dos sonhos deles. Cancelavam meu seguro para cortar as despesas deles. Depois, quando eu me tornasse muito caro ou inconveniente para manter em minha própria casa, eles gentilmente me permitiam ocupar o quarto de hóspedes deles enquanto viviam dos meus bens liquidados. Que atencioso, eu disse. Tenho um compromisso. Desliguei antes que ele pudesse responder. O escritório de advocacia ficava em um antigo edifício vitoriano no centro da cidade, com salas elegantes e silenciosas. Tom Torres era mais jovem do que eu esperava, talvez 50 anos, com olhos gentis e um jeito cuidadoso que sugeria que ele já havia lidado com dramas familiares antes.
Senhora Mitchell, a senhora mencionou que quer revisar seu testamento. Pode me dizer que mudanças está considerando? Coloquei minha pasta de extratos financeiros sobre a mesa dele. Quero deserdar meu filho completamente e preciso entender quais são as proteções legais que tenho contra abuso financeiro contra idosos. Suas sobrancelhas se ergueram levemente, mas sua voz permaneceu profissional. Essa é uma decisão importante. Posso perguntar o que motivou isso? Contei tudo a ele. O seguro cancelado, a conta de investimentos esvaziada, o padrão de saques, o plano do Lester de me acolher como um bichinho de estimação quando eu me tornasse inconveniente. Torres tomou notas, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Senhora Mitchell, o que seu filho fez pode constituir exploração financeira de uma pessoa idosa. Há recursos cíveis e criminais disponíveis. Não estou interessado em mandá-lo para a prisão. Estou interessado em garantir que ele não possa fazer isso com mais ninguém e que entenda as consequências. Deserdá-lo certamente resolveria isso, mas você precisará decidir o que fazer com seus bens. Você tem outros familiares ou instituições de caridade que gostaria de apoiar? Pensei nos meus netos, Sofia, 12, e Joseph, 9, crescendo sob a influência de Pamela, aprendendo que os membros da família eram descartáveis quando se tornavam inconvenientes. O que pensariam de mim daqui a 20 anos? Será que se lembrariam de mim com carinho? Ou eu me tornaria um conto de advertência sobre avós ingratos que não valorizavam os sacrifícios da família? Preciso de tempo para pensar nos beneficiários, eu disse. Mas quero que o testamento seja alterado imediatamente para remover Lester e quero salvaguardas em vigor para proteger meus bens restantes. Torres assentiu. Posso redigir um novo testamento dentro de uma semana. Também recomendo a criação de uma estrutura fiduciária que impeça qualquer acesso não autorizado aos seus fundos. E, senhora Mitchell, a senhora deveria considerar denunciar a exploração financeira. Mesmo que não queira acusações criminais, isso cria um rastro de papel. Saí do escritório dele com uma papelada para preencher e uma estranha sensação de leveza, como se estivesse carregando um peso que não percebi que estava ali. Pela primeira vez em meses, eu estava tomando decisões sobre minha própria vida em vez de ter que tomá-las por mim. A chuva tinha parado e o centro de Millfield parecia quase bonito à luz da tarde. Passei pela cafeteria onde eu costumava me reunir com meu clube do livro, pela farmácia onde eu aviava receitas médicas por 40 anos, pelo banco onde Glenn e eu abrimos nossa primeira conta corrente quando éramos recém-casados. Por impulso, entrei. Senhora Mitchell, a jovem caixa, Christine, sorriu para mim calorosamente. Como vai? Preciso fazer algumas alterações nas minhas contas, eu disse. Quero remover o nome do meu filho de tudo. O sorriso dela desapareceu. Ah, está tudo bem? Tudo vai ficar bem, eu disse, e percebi que estava falando sério. O processo levou 1 hora. Novos cartões de assinatura, novos números de conta, novas senhas para acesso online. Christine foi discreta e profissional, mas percebi seus olhares curiosos enquanto ela processava a papelada. Senhora Mitchell, disse ela finalmente. Espero que não se importe que eu diga isso, mas você parece diferente hoje. Mais forte. Mais forte. Sim, era exatamente isso. Quando cheguei em casa, o carro do Lester estava na minha garagem. Ele ficou na minha varanda, transferindo o peso do corpo de um pé para o outro, como costumava fazer quando criança, quando tinha problemas. Mas ele não era mais uma criança. Era um homem de 45 anos que havia roubado sistematicamente sua mãe idosa. Mãe, precisamos conversar. Sim, nós temos. Abri a porta e o levei para a sala de estar. Ele sentou-se na beira do sofá, com as mãos cruzadas entre os joelhos. Eu sei que você está chateado com o dinheiro, ele começou. Chateado, ri, e o som nos surpreendeu. Lester, chateado é quando alguém esquece meu aniversário. Isso é outra história. Eu ia pagar de volta. Quando? Depois que eu morrer? Ele estremeceu. Não diga isso. Por que não? É claramente o que você está planejando. Pamela deixou isso bem claro quando disse: suas prioridades eram criar filhos, não prolongar minha vida. Ela não quis dizer isso. Como ela quis dizer isso? Ele abriu a boca e depois a fechou.
Por um momento, vi o garotinho que costumava subir no meu colo quando as tempestades o assustavam. Quem me trouxe dentes de leão e os chamou de flores? Para onde aquela criança tinha ido? Mãe, eu sei que isso parece ruim, mas somos uma família. Família perdoa uns aos outros. A família também cuida uns dos outros. A família não rouba uns dos outros e depois reclama do custo de se manterem vivos. Eu cometi um erro. Você cometeu muitos erros. No plural, ao longo de 2 anos. Ele estava chorando agora. E parte de mim, a parte que beijava seus joelhos ralados e torcia em seus jogos de beisebol infantil, queria confortá-lo. Mas uma parte maior, a parte que estava ficando mais forte o dia todo, permaneceu impassível. O que você quer que eu faça, mãe? Como posso consertar isso? Olhei para meu filho, esse estranho que usava o rosto do meu filho, e senti algo dentro de mim se cristalizar em certeza absoluta. Você não pode, eu disse simplesmente. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Ele olhou para mim como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. Amanhã, vou mudar meu testamento. Você não herdará nada de mim. Nem a casa, nem minhas economias, nem minhas joias, nada. E, Lester, não quero mais te ver. As palavras pairavam no ar entre nós como fumaça de uma pira funerária. Mãe, você não quis dizer isso. Mas eu falava sério. E nós dois sabíamos disso. Pela primeira vez em anos, eu quis dizer exatamente o que disse. Ele saiu sem dizer mais nada, e eu tranquei a porta atrás dele. O silêncio que se seguiu à partida de Lester foi diferente da solidão à qual eu estava acostumado. Esse era o silêncio da escolha, dos limites, finalmente desenhados em tinta permanente. Servi-me de um copo do bom uísque de Glen, a garrafa que estávamos guardando para uma ocasião especial que nunca chegou, e brindei a minha sala de estar vazia. Um brinde à queima de pontes, eu disse em voz alta e quis dizer cada palavra. Na manhã seguinte, chegou uma visita inesperada. Sofia, minha neta de 12 anos, estava na minha porta com sua mochila escolar e lágrimas escorrendo pelo rosto. Vovó, posso entrar, por favor? Abri mais a porta e ela passou correndo por mim em direção à cozinha, onde desabou em uma cadeira como se seus fios tivessem sido cortados. O que houve, querida? Papai e mamãe brigaram feio ontem à noite depois que ele voltou da sua casa. Mamãe estava gritando sobre dinheiro, o bebê e como você ia estragar tudo. Sofia limpou o nariz na manga. Papai se trancou no escritório e não queria sair. Mamãe ficava gritando que você tinha se tornado mãe egoísta. Malvado e egoísta por me proteger de ladrões que compartilham meu DNA. Sofia, o que seus pais estão passando não é culpa sua nem minha. Às vezes, os adultos fazem escolhas que têm consequências. Mas por que não podemos ser todos uma família novamente? Como antes. Antes, quando eu era útil, quando meu dinheiro fluía livremente para resolver os problemas deles. Quando eu sabia qual era o meu lugar como avó conveniente que não fazia perguntas e não exigia nada em troca. Algumas coisas não podem voltar a ser como eram, eu disse gentilmente. Mas isso não significa que você não seja importante para mim. Você realmente não vai deixar nada para o papai quando morrer? A pergunta feita com tanta confusão quase quebrou minha determinação. Mas então me lembrei da conta de investimento vazia. Da crueldade casual das palavras de Pamela, do silêncio de Lester enquanto sua esposa descartava minha vida como algo dispensável. Seu pai fez escolhas, Sofia. Esta é a consequência dessas escolhas. Ela sentiu lentamente, processando isso com a gravidade de alguém muito mais velho que 12 anos. Posso te contar uma coisa, vovó? Algo que o papai não sabe. Claro. Ouvi minha mãe falando ao telefone com a irmã dela no mês passado. Ela disse que, quando você ficar velho demais para cuidar de si mesmo, eles vão te colocar em um daqueles asilos baratos, daqueles que cheiram mal. Ela disse que não importava, porque você provavelmente só duraria 1 ou 2 anos, e depois eles venderiam a casa e teriam dinheiro suficiente para reformar a casa nova. As palavras me atingiram como água gelada. Não apenas um roubo, mas um roteiro para o meu descarte. Um cronograma para minha morte calculado com precisão. Sofia estava chorando de novo. Eu não quero que você morra, vovó. E não quero que te coloquem em algum lugar horrível.
Ajoelhei-me ao lado da cadeira dela, ignorando o protesto dos meus joelhos artríticos, e peguei suas mãos. Escute-me com atenção, querida. Não vou a lugar nenhum por um bom tempo. E certamente não vou deixar ninguém decidir onde eu moro ou como eu morro. Mas e se você ficar doente? E se precisar de ajuda? E se de fato? E se o plano do Lester desse certo? E se eu me tornasse vulnerável, dependente, incapaz de revidar? Então farei meus próprios arranjos com pessoas que realmente se importam com meu bem-estar? Depois que Sofia saiu para a escola, liguei para o consultório de Torres e antecipei minha consulta. O Novo Testamento precisava ser finalizado imediatamente antes que Lester pudesse encontrar alguma maneira legal de me impedir. Mas mais do que isso, eu precisava decidir quem herdaria o que passei 77 anos construindo. As palavras de Sofia cristalizaram algo importante. Eu não podia simplesmente punir Lester. Eu precisava criar um legado que sobrevivesse à ganância deles. Naquela tarde, dirigi até o Hospital Geral de Milfield, onde trabalhei como voluntário por 15 anos antes que a doença de Glenn consumisse todo o meu tempo. A ala de oncologia parecia exatamente como eu me lembrava. Tons pastéis suaves tentavam disfarçar a dura realidade do que acontecia por trás daquelas portas. Kesha. Meu Deus, quanto tempo! Mandy Bellery, a enfermeira-chefe, me abraçou calorosamente. Como você está? Na verdade, estou bem. Melhor do que nunca. Olhei ao redor da enfermaria familiar, lembrando-me dos pacientes para quem eu havia lido, das famílias que eu havia confortado. Mandy, conte-me sobre os casos de dificuldades financeiras, os pacientes que não podem pagar pelo tratamento. Sua expressão ficou séria. Muitas recusas de planos de saúde, pessoas sem emprego, pacientes idosos cujas famílias não podem ou não querem ajudar com os custos. Temos um fundo de emergência, mas ele está sempre acabando. E se não estivesse acabando? E se houvesse o suficiente para realmente fazer a diferença? Kesha, isso mudaria tudo. Poderíamos salvar vidas que estamos perdendo agora simplesmente porque as pessoas não têm condições de pagar pelos cuidados. Pensei na minha conta de investimento, em Lester usando o dinheiro destinado aos meus cuidados médicos para comprar a casa dos seus sonhos, enquanto planejava me armazenar em uma instalação precária quando eu me tornasse inconveniente. Quero criar um fundo patrimonial, eu disse. Especificamente para pacientes idosos, pacientes cujas famílias os abandonaram financeiramente. Mandy arregalou os olhos. Kesha, isso é incrivelmente generoso, mas exigiria muito dinheiro. Eu sei. Eu tenho. Naquela noite, sentei-me no escritório de Glenn com documentos legais espalhados sobre sua mesa como planos de batalha. O Novo Testamento estava quase pronto. O fundo patrimonial do hospital receberia a maior parte do meu patrimônio, a casa, as economias restantes, tudo. Eu também havia designado quantias menores para o fundo da faculdade de Sofia e para que Joseph ficasse em um fundo fiduciário até que eles completassem 25 anos, idade suficiente para entender a história completa do que seus pais tinham feito. Lester receberia exatamente $1, com uma nota explicando que isso não foi um descuido, mas uma mensagem deliberada sobre o valor que eu dava ao tratamento que ele me dava. O telefone tocou. A voz de Pamela, áspera e com uma raiva mal controlada. Kesha, acho que precisamos esclarecer as coisas. Lester me contou sobre a conversa de vocês ontem, e acho que houve um mal-entendido. Não há mal-entendidos. Você está chateado com o seguro, e eu entendo, mas precisa entender a nossa posição. Somos pais jovens com despesas crescentes. Não podemos subsidiar todo mundo. Subsidiar como se meu atendimento médico fosse caridade e não decência humana básica da família. Pamela, você roubou $23 mil de mim. Você esvaziou minha conta de investimentos sem permissão. Você cancelou meu plano de saúde e me disse que não valia a pena prolongar minha vida. O que é um mal-entendido? Silêncio. Então, esses eram empréstimos, investimentos no futuro da nossa família. O futuro da sua família, não o meu. Você está sendo dramática. Você está saudável. Você não precisa. Não preciso de nada de você. Não mais. Kesha. Se você mudar seu testamento, estará punindo Sofia e Joseph. Eles são inocentes em tudo isso. Não,
eu estou protegendo-os. Estou mostrando a eles que ações têm consequências. Que não se pode tratar as pessoas como bens descartáveis e esperar lucrar com isso. Você tem 77 anos. Pode morrer amanhã. Você quer mesmo que seu último ato na Terra seja de despeito? A pergunta ficou no ar e, por um momento, hesitei. Seria isso despeito? Eu estaria sendo a velha vingativa que ela estava me retratando? Mas então me lembrei das lágrimas de Sofia, de sua revelação sobre o asilo barato, do planejamento casual para minha eliminação. Não foi despeito. Foi justiça. Pamela, meu último ato não será despeito. Será garantir que meu dinheiro vá para pessoas que entendem seu valor, que o usarão para ajudar em vez de prejudicar. O que isso significa? Significa que vou deixar tudo para a caridade. Lester não ganha nada. Você não ganha nada. E seus filhos aprenderão que a ganância tem consequências. A inspiração profunda era audível até mesmo pelo telefone. Você não pode fazer isso. Nós temos direitos. Temos advogados. Eu também. Aparentemente, melhores. Kesha, por favor, pense no que está fazendo. Cometemos erros, mas ainda somos uma família. Não, eu disse, e a palavra soou definitiva. Absoluta. Família não abandona uns aos outros. Família não rouba uns dos outros. Família não planeja a morte uns dos outros para lucrar. Você fez a sua escolha. A minha. Desliguei e imediatamente desconectei o telefone. Naquela noite, o sono escapou-me completamente. Andei pela minha casa, tocando em objetos familiares que logo pertenceriam a estranhos ou instituições. A cadeira de leitura de Glenn, a mesa de jantar onde realizamos inúmeros jantares em família, os álbuns de fotos que registram a infância de Lester. Nas fotos de bebê, ele parecia tão inocente, tão confiante. Quando isso mudou? Quando o amor se transformou em direito e o respeito em exploração. Às 3 da manhã, eu estava na cozinha fazendo chá com as mãos trêmulas. Não por medo ou tristeza, mas pela estranha eletricidade da decisão absoluta. Amanhã eu assinaria o Novo Testamento. Amanhã eu transferiria fundos para estabelecer o fundo patrimonial do hospital. Amanhã eu começaria a fase final da minha vingança. Mas esta noite eu lamentei, não porque Lester, o homem que ele se tornou, não merecia sofrimento. Mas pelo filho que eu pensei que estava criando, pela família que eu pensei que estava construindo, pelo futuro que eu imaginei onde o amor seria retribuído com lealdade e não com roubo. Lá fora, os primeiros sinais do amanhecer tocavam o céu. Um novo dia, um novo capítulo, um novo começo construído sobre as cinzas do que eu tolamente acreditava ser um vínculo inquebrável. Levantei minha xícara de chá para a janela, para a luz da manhã, para o que quer que viesse a seguir. 3 semanas se passaram em abençoado silêncio. Nenhum telefonema de Lester ou Pamela. Nenhuma visita surpresa. Nenhuma tentativa de reconciliação ou manipulação. Apenas paz e a estranha satisfação de ver meu plano se desenrolar com precisão cirúrgica. Assinei o Novo Testamento numa sexta-feira de manhã, com a secretária de Torres e outro advogado servindo como testemunhas. A papelada para a doação do hospital foi arquivada. Meus negócios finalmente estavam completamente em ordem. Mas a parte mais inesperada da minha transformação veio na forma de Julia Wilson, uma enfermeira de cuidados paliativos que conheci durante os últimos meses de Glenn. Ela ligou do nada, depois de ouvir de amigos em comum sobre minha situação com Lester. Senhora Mitchell, espero que não se importe que eu entre em contato. Tenho trabalhado com clientes idosos cujas famílias têm relacionamentos complicados com suas finanças. Nós nos encontramos para tomar um café no pequeno café do centro da cidade e, em poucos minutos, entendi por que Julia tinha ligado. Ela trabalhou com uma rede de outros profissionais, advogados, assistentes sociais e consultores financeiros que ajudaram idosos a se protegerem da exploração. A triste verdade é que o roubo familiar é uma epidemia, explicou Julia, mexendo seu café com leite com precisão metódica. Filhos adultos que veem seus pais idosos como caixas eletrônicos, que racionalizam o abuso financeiro como herança antecipada ou investimento familiar. Você não está sozinha nisso, Kesha. Quantos outros você viu como Lester? Mais do que consigo contar. Os arrogantes costumam ser os piores.
Eles se convencem de que não estão fazendo nada de errado, de que merecem o que estão levando. Júlia tinha 52 anos, era divorciada e tinha filhos adultos que moravam do outro lado do país. Ela se mudou para Milfield há 2 anos para escapar de sua própria dinâmica familiar complicada. Um ex-marido que tentou manipular os filhos contra ela. Irmãos que brigaram pelos bens da mãe enquanto ela ainda estava viva. Aprendi da maneira mais difícil que às vezes é preciso escolher entre ser família e ser saudável, disse ela. Parece que você está aprendendo a mesma lição. Nas semanas seguintes, Júlia se tornou minha confidente mais próxima. Ela me ajudou a entender que minha raiva não era mesquinha ou vingativa. Era apropriada, justificada e necessária para minha sobrevivência. Ela viu muitos pacientes idosos que sofreram abuso financeiro e emocional por parte de familiares que morreram na pobreza por terem sido muito leais ou por terem medo de se proteger. Seu filho fez a escolha dele, ela me disse certa tarde, enquanto caminhávamos pelo Parque Milfield. Ele escolheu as prioridades da Pamela em vez das suas. Ele escolheu o conforto dela em vez da sua segurança. Ele escolheu o silêncio em vez de te defender. Essas foram as decisões dele, Kesha. Você não precisa arcar com as consequências. Foi Júlia quem sugeriu que eu documentasse tudo. O roubo financeiro, o cancelamento do seguro, as palavras cruéis de Pamela, não para ação judicial, mas para meu próprio esclarecimento. Às vezes, fazemos gaslighting com nós mesmos, explicou ela. Dizemos a nós mesmos que estamos exagerando, que a lealdade familiar deve prevalecer sobre a autoproteção. Escrever torna isso real, inegável. Então escrevi páginas e páginas relatando 2 anos de exploração gradual, crueldade casual e demissão sistemática. O padrão era claro no papel de uma forma que não era enquanto eu vivia. Lester e Pamela não roubaram apenas dinheiro. Eles roubaram minha dignidade, meu poder de decisão, meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida. A documentação serviu a outro propósito. Torres sugeriu que eu mantivesse registros caso Lester contestasse o testamento. E Júlia me ajudou a organizar tudo em uma narrativa impossível de contestar. Mas o verdadeiro presente que Júlia me deu não foi um conselho profissional. Foi uma perspectiva. Sabe o que admiro em você? Disse ela certa noite, enquanto estávamos sentados na minha varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de âmbar e rosa. Você não está tentando puni-los por não te amarem o suficiente. Você está responsabilizando-os por suas ações. Isso é diferente. Isso é saudável. Às vezes me pergunto se estou sendo muito duro. É mesmo? Eles roubaram de você. Cancelaram seu seguro alegando que não valia a pena mantê-lo vivo. Planejaram te internar em uma casa de repouso precária enquanto você vivia dos seus bens. Quais seriam as consequências adequadas para você? Quando ela colocava dessa forma, deserdá-los parecia quase misericordioso. Foi Júlia quem estava comigo quando Lester finalmente quebrou 3 semanas de silêncio. A campainha tocou numa manhã de terça-feira, insistente e agressiva. Júlia e eu estávamos na cozinha planejando os detalhes da doação do hospital quando ouvimos batendo na porta. Mãe, eu sei que você está aí. Precisamos conversar. Júlia me olhou interrogativamente. Eu balancei a cabeça. Kesha, abra esta porta. Você não pode se esconder para sempre. Devo chamar a polícia? Perguntou Júlia baixinho. Ainda não. A voz de Lester ecoou pelas janelas alta o suficiente para os vizinhos ouvirem. Tudo bem. Se você quer ser teimoso, seja teimoso. Mas você não é o único que sabe fazer joguinhos. A porta do carro bateu com força. O motor ligou. Cascalho se espalhou quando ele deu marcha ré rápido demais. Júlia o observou desaparecer na esquina. Isso soou como uma ameaça. Era. 2 dias depois, descobri o que ele quis dizer. Sofia apareceu na minha porta depois da aula. Seu rosto estava coberto de lágrimas e sua compostura habitual completamente destruída. Vovó, eles não me deixam mais ver você. As palavras me atingiram como um golpe físico. O que você quer dizer? Papai disse que você se voltou contra a família. Ele disse que você está tentando nos machucar e que eu não posso mais vir aqui. Ele disse que se eu desobedecer, ele vai me mandar morar com a tia Bárbara na Califórnia.
A irmã de Lester, Bárbara, era uma mulher fria que deixava claro que considerava crianças um fardo. A ameaça foi calculada para aterrorizar Sofia e fazê-la obedecer. E a mamãe disse, a voz de Sofia embargou. Ela disse: "Você não nos ama de verdade, mesmo que se amasse, não estaria tentando destruir nossa família." Ajoelhei-me até a altura de Sofia. Essa garota corajosa e inteligente que estava sendo usada como arma contra mim. Sofia, ouça com atenção. Eu amo você e Joseph mais do que tudo neste mundo. O que está acontecendo entre seus pais não tem nada a ver com os meus sentimentos por você. Então por que você não consegue simplesmente perdoá-los? Por que as coisas não voltam ao normal? Como explicar a uma criança de 12 anos que algumas traições são tão profundas que o perdão se torna cumplicidade? Como dizer a uma criança que seus pais se revelaram pessoas em quem não se pode confiar amor, dinheiro ou a decência humana básica? Às vezes, os adultos fazem coisas que não podem ser desfeitas, eu disse, cautelosa. Seus pais fizeram escolhas que me machucaram muito. Estou me protegendo da única maneira que sei. Mas eu também estou me machucando. A simples honestidade disso quase partiu meu coração. Sofia foi um dano colateral na guerra de Lester e Pamela contra as consequências. Eles estavam dispostos a traumatizar a própria filha em vez de assumir a responsabilidade por seus atos. Júlia, que estava observando silenciosamente da porta da cozinha, deu um passo à frente. Sofia, posso te perguntar uma coisa? Se alguém na escola continuasse pegando seu dinheiro do lanche mesmo depois de você ter pedido para parar, o que você faria? Eu contaria ao professor. E se o professor fosse amigo deles e não acreditasse em você? Sofia pensou nisso. Eu contaria aos meus pais. E se seus pais dissessem que você deveria continuar dando dinheiro do almoço para a pessoa para manter a paz? Isso seria errado. Eu ficaria com fome. Exatamente. Às vezes, proteger-se significa que outras pessoas ficam chateadas. Isso não significa que seja errado. Sofia assentiu lentamente, processando isso com a seriedade que levava a todas as conversas adultas. Vovó, você vai ficar bem sem a gente? A pergunta revelou tanta coisa. A suposição de Sofia de que eu precisava mais deles do que eles de mim. Que minha vida seria vazia sem a presença deles. Era a perspectiva de uma criança, mas que havia sido cuidadosamente cultivada por seus pais. Vou ficar bem, querida. Mais do que bem. Mas você estará completamente sozinho. Olhei para Julie, que se tornou mais família para mim em 6 semanas do que Lester havia sido em anos. Não, querida, não estarei sozinha. Naquela noite, depois que Julia levou Sofia para casa e disse algumas palavras cuidadosamente escolhidas a Lester sobre usar crianças como armas, sentamos na minha varanda novamente. Como você está? Ela perguntou. Estou com raiva. Mais raiva do que nunca na minha vida. Ótimo. Você deveria estar com raiva. Eles estão usando essa criança para te manipular, tentando te fazer escolher entre se proteger e manter um relacionamento com seus netos. Isso é chantagem emocional. Parte de mim quer ceder, pedir desculpas, restaurar a vontade, fingir que nada disso aconteceu. E a outra parte? Pensei na pergunta de Sofia. Por que eu não podia simplesmente perdoá-los? Na desconsideração casual de Pamela por minha vida como algo dispensável. No silêncio de Lester quando sua esposa falou em não prolongar minha vida. Nos planos detalhados deles para me livrar de mim, no cronograma para lucrar com a minha morte. A outra parte sabe que algumas pontes precisam ser queimadas. Julia estendeu a mão e apertou a minha. Então deixe-os queimar, Kesha. Deixe-os queimar todos. Na manhã seguinte, chegou uma carta registrada do advogado de Lester. Uma ameaça genérica de contestar o testamento e proteger os interesses de filhos menores. Uma postura jurídica criada para me intimidar e me obrigar a me submeter. Liguei para Torres imediatamente. Senhora Mitchell, isso é intimidação padrão. Sua vontade é inabalável. Sua documentação é completa e sua competência mental é inquestionável. Deixe-os desperdiçar dinheiro com honorários advocatícios. E quanto a Sofia e o Joseph? Ele os está usando como peões? Infelizmente, os pais têm o direito de controlar os relacionamentos dos filhos.
Mas, Senhora Mitchell, as crianças crescem. Elas formam suas próprias opiniões. Um dia, elas entenderão o que realmente aconteceu aqui. Algum dia, quando eles fossem adultos, quando pudessem enxergar além da manipulação dos pais, quando descobrissem a verdade sobre o dinheiro, o seguro, os planos de asilo, algum dia eles poderiam entender que eu havia escolhido a dignidade em vez da obediência, a autopreservação em vez da exploração. Mas, a essa altura, pode ser tarde demais para a reconciliação. Eu posso ter ido embora e eles podem carregar a culpa pela nossa separação pelo resto da vida. O pensamento deveria ter me feito reconsiderar. Em vez disso, fortaleceu minha determinação. Lester e Pamela escolheram esta guerra. Eles usaram meus netos como armas, roubaram meu dinheiro, planejaram minha alienação e agora queriam me intimidar para que eu me rendesse. Mas eu já estava farta de me render. Cansada de ser submissa, conveniente, explorável. 6 meses depois, eu estava na sala de conferências do Hospital Geral de Millfield, assistindo ao Dr. Steven cortar a fita do Kesha Mitchell Endowment Memento for Elder Care. A placa de bronze ao lado da entrada dizia, em homenagem àqueles que merecem dignidade em seus capítulos finais, financiados por alguém que se recusou a ser descartado. Julia apertou meu braço enquanto os aplausos diminuíam. Como você se sente? Como justiça, eu disse simplesmente. O fundo já havia ajudado 12 pacientes. Idosos abandonados pelas famílias tiveram que escolher entre medicamentos e comida, dignidade e morte. Meu dinheiro, o dinheiro que Lester havia planejado herdar depois de me armazenar em uma instalação precária, agora mantinha as pessoas vivas e confortáveis em seus últimos anos. Senhora Mitchell, o Dr. Steven se aproximou com seu sorriso caloroso. Não tenho palavras para agradecer. A família Garcia queria que eu lhe contasse pessoalmente. O pai deles passou pela cirurgia graças à sua generosidade. Ele vai dançar no casamento da neta no mês que vem. Dançando em um casamento. A alegria simples que o roubo de Lester teria evitado. A recepção foi pequena, mas significativa. Mandy Belry, da oncologia, vários assistentes sociais, Julia e algumas famílias de pacientes que se beneficiaram do fundo. Pessoas que entendiam o valor do que criamos juntos. Eu estava recebendo os parabéns de uma filha grata, cuja mãe havia recebido tratamento contra o câncer por meio do fundo patrimonial, quando Julia apareceu ao meu lado. Kesha, temos visitas. Através das portas de vidro da sala de conferências, pude ver Lester e Pamela parados no corredor. Lester parecia abatido, mais velho do que seus 45 anos. A gravidez de Pamela já estava aparente, seu rosto tenso pela tensão de qualquer crise financeira que os trouxera até ali. Devo pedir a segurança para escoltá-los para fora? Julia perguntou baixinho. Não, deixe-os entrar. Lester entrou primeiro, seus olhos observando a placa de bronze, a celebração, a realidade de para onde sua herança havia ido. Pamela seguiu, com um olhar calculista enquanto avaliava a sala cheia de beneficiários gratos. Mãe, disse Lester, com a voz quase inaudível em meio às conversas. Precisamos conversar. Estamos conversando em particular. Olhei ao redor da sala para os rostos das pessoas cujas vidas foram salvas ou melhoradas pela minha decisão de escolher estranhos em vez da família. Eu não acho. Pamela deu um passo à frente, com a mão apoiada na barriga expandida, num gesto que era ao mesmo tempo protetor e performático. Kesha, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas estamos prestes a ter outro bebê. Sofia e Joseph precisam da avó. Esta família precisa se curar. Família. A palavra que antes me levará ao perdão, à submissão, à permissão para a exploração deles. Agora soava vazia, manipuladora. Você tem uma família, eu disse. Você a escolheu quando escolheu as prioridades da Pamela em detrimento das minhas. Você a escolheu quando roubou meu dinheiro. Você a escolheu quando planejou meu descarte. Essa família não me inclui. Mãe, por favor. A voz de Lester falhou. Eu sei que cometi erros, mas estou tentando consertá-los. A casa. Vamos perder a casa. Claro que sim. A casa que compraram com o meu dinheiro roubado. O sonho de 4 quartos que compraram enquanto cancelavam meu seguro. As consequências finalmente estavam se fazendo sentir. E você pensou que eu iria te socorrer de novo. Você é minha mãe.
Eu era sua mãe. Você me deixou uma marca. Júlia se aproximou, numa demonstração silenciosa de apoio. Ao nosso redor, a celebração continuava, mas eu podia sentir a atenção de vários convidados focada em nosso confronto silencioso. A máscara de Pamela escorregou um pouco, revelando o desespero por baixo. Kesha, sabemos que você mudou seu testamento. Sabemos que você está deixando tudo para a caridade, mas e Sofia e Joseph? E o futuro deles? E daí? Você vai cuidar deles da mesma forma que qualquer outro pai ou mãe faz, com seus próprios recursos, seus próprios sacrifícios, seu próprio amor. Não com dinheiro roubado de alguém que você planejava descartar. Não estávamos planejando descartar você. A mentira pairava no ar entre nós. Pensei na revelação chorosa de Sofia sobre o asilo barato. No cronograma que eles tinham para minha morte, no cálculo de Pamela de quanto tempo eu duraria até que pudessem vender minha casa. Pamela, fiquei sabendo dos seus planos, da casa de repouso, do cronograma, dos cálculos imobiliários. Não insulte minha inteligência fingindo o contrário. O rosto de Lester ficou branco. A Sofia te contou isso. Sua filha me ama mais do que você. Aparentemente, ela ficou horrorizada com o que você estava planejando. Não foi. Nós não fomos. Lester lutou para encontrar as palavras. Mãe, nunca quisemos que soasse tão frio. Mas era frio. Era calculista. Era ver minha vida como uma inconveniência e minha morte como uma dádiva. O Dr. Steven se aproximou, talvez sentindo a tensão. Senhora Mitchell, está tudo bem? Está tudo bem, doutor. Estes são meu filho e minha nora. Eles estavam de saída. Lester olhou ao redor da sala desesperadamente, como se estivesse procurando algum argumento que pudesse me comover. Seu olhar pousou em uma foto emoldurada do primeiro paciente beneficiado pelo fundo. Um idoso sorrindo em sua cama de hospital, cercado pelos netos que lutaram por seus cuidados em vez de abandoná-lo. Esses estranhos são mais importantes para você do que sua própria família. Esses estranhos entendem que os idosos merecem dignidade, não descarte. Eles lutam pela vida, não contra ela. Eles se sacrificam por seus entes queridos em vez de sacrificá-los por si mesmos. A compostura de Pamela finalmente se rompeu completamente. Você está destruindo sua própria família por despeito. Quando Sofia e Joseph crescerem te odiando, lembre-se de que você escolheu isso. Não, Pamela, você escolheu isso quando disse que minha vida era dispensável. Quando roubou minha segurança, quando planejou minha morte para lucrar. Eu simplesmente me recuso a continuar subsidiando meu próprio abuso. Cometemos erros, mas ainda somos uma família. Família não abandona uns aos outros por conveniência. Família não rouba uns dos outros e chama isso de investimento. Família não planeja a morte uns dos outros fingindo se importar. Júlia deu um pequeno passo à frente. Acho que está na hora de você ir embora. Lester olhou para mim uma última vez e, por um momento, vislumbrei o garotinho que costumava construir fortes de cobertores e me trazer desenhos da escola. Mas aquela criança se foi, substituída por um homem que escolheu a ganância em vez da gratidão, o conforto em vez da consciência. Mãe, se você fizer isso, não tem mais volta. Lester, não havia como voltar atrás no momento em que você decidiu que minha vida não valia seu dinheiro. Eles foram embora sem dizer mais nada. Através das portas de vidro, observei-os se afastarem. Os ombros de Lester caíram em derrota. A postura de Pamela, rígida de fúria. Eles perderiam a casa e enfrentariam as consequências de suas escolhas. E em algum lugar no futuro abstrato, eles podem finalmente entender o que perderam quando escolheram ver o amor como fraqueza e a família como mercadoria. Você está bem? Júlia perguntou baixinho. Sou perfeita, e eu quis dizer isso. Pela primeira vez em anos, me senti completamente, totalmente perfeita. A celebração continuou ao nosso redor, mas me vi atraído pela janela com vista para o estacionamento do hospital. O carro de Lester havia sumido, mas o espaço onde estivera parecia de alguma forma simbólico. Um vazio que não doía mais, não precisava mais ser preenchido. Mandy Belry se aproximou com uma jovem que eu não reconheci. Kesha, gostaria que você conhecesse Christine Turner. A avó dela foi nossa primeira beneficiária do fundo patrimonial.
Christine segurou minhas mãos entre as suas. Senhora Mitchell, graças à senhora, minha avó teve mais 6 meses conosco. Meses bons, meses confortáveis. Ela morreu cercada pela família que lutou por ela todos os dias. Nunca poderei agradecer o suficiente. 6 meses. 6 meses de dignidade, de cuidado adequado, de ser valorizado em vez de descartado. Foi isso que meu dinheiro comprou. Não uma casa maior para crianças ingratas, mas tempo e paz para alguém cuja família entendia o seu valor. Foi um privilégio meu, eu disse, e quis dizer cada palavra. Quando a recepção terminou, Júlia e eu caminhamos juntas até meu carro. A noite estava linda, a primavera chegando a Milfield com a promessa de renovação e crescimento. Algum arrependimento? Perguntou Júlia. Pensei em Sofia e Joseph. Crescendo com pais que lhes ensinaram que os familiares idosos eram fardos a serem administrados, em vez de tesouros a serem valorizados. Pensei nos netos que talvez nunca mais visse. Nas férias que passaria sozinha. Nos momentos marcantes que perderia. Não, eu disse finalmente. Sem arrependimentos. O que vem a seguir? Olhei para o hospital onde 12 famílias foram salvas do tipo de abandono que Lester havia planejado para mim. Pensei na casa que agora era verdadeiramente minha. No dinheiro que continuaria ajudando as pessoas muito depois de eu partir. Na escolha que fiz de morrer com dignidade em vez de viver como vítima. Em seguida, vivo de acordo com minhas escolhas, cercado de pessoas que valorizam a vida em vez de calcular seu potencial de lucro. Júlia sorriu. Parece perfeito. Nós dirigimos para casa juntos, passando pelo antigo bairro de Leicester, pelos sonhos que eles construíram com meu dinheiro roubado. A casa com 4 quartos e a suíte da sogra estava às escuras. Uma placa de vende-se já estava fincada no jardim da frente, como uma lápide para a ganância deles. Não senti nada olhando para ele. Nenhuma satisfação, nenhuma tristeza, nenhum arrependimento, apenas o vazio tranquilo de uma dívida finalmente paga. Uma lição finalmente ensinada, um limite finalmente imposto. Naquela noite, sentei-me na varanda da frente com uma xícara de chá, observando as estrelas surgirem no céu escuro. A casa estava silenciosa, mas não solitária. Amanhã, Júlia passaria para tomar um café. Amanhã eu seria voluntário no hospital, vendo em primeira mão como meu dinheiro estava mudando vidas. Amanhã eu continuaria construindo uma vida baseada no respeito mútuo em vez da exploração. Lester perguntou se não havia volta, e ele estava certo. Não havia. Só havia como seguir em frente rumo a um futuro onde a dignidade superasse a obediência, onde o respeito próprio importasse mais que a aprovação da família, onde o amor fosse definido por ações e não pela genética. Levantei minha xícara de chá para o céu noturno, para a memória de Glenn, para a mulher que eu havia me tornado. Um brinde às consequências, sussurrei, e às pessoas corajosas o suficiente para aplicá-las. As estrelas não me julgaram, não me criticaram, não sugeriram que eu deveria ter escolhido algo diferente. Eles simplesmente brilhavam, constantes, lindos e livres, assim como eu. Agora, me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que vai te surpreender.